Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um dia do Veda, eu sou a Kelly e hoje eu vou mostrar pra vocês o saldo da Maratona Literária de Inverno, o que eu li e as categorias que eu preenchi. Eu pude confirmar mais uma vez que eu não sou muito fiel à minha TBR. Vejamos, eu mudei praticamente tudo da minha TBR. Para a categoria de livro com capa azul, eu tinha colocado Quarto de Despejo, mas eu não consegui terminar, então eu mudei. E livro com capa azul eu coloquei junto com livro escrito por uma mulher. Então, duas categorias para um único livro que eu li, que foi A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Eu li em e-book. Primeiramente, é uma história que se passa no começo do século XX e é ambientada, a história é toda ambientada aqui no Rio de Janeiro. Então eu gostei bastante. Eu gosto muito de histórias que são ambientadas no local onde eu moro. Até porque fica mais fácil a gente visualizar, né, os detalhes da história, os lugares e tudo mais. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão vai contar a história da Eurídice, que se casou. E os problemas de Eurídice já começaram logo na lua de mel. E é aquele típico caso de mulher que a gente tem na nossa família, bom, eu tenho na minha, que é uma história que me lembrou a história da minha avó, a história das minhas tias-avós e até mesmo a história de algumas tias, em que se casam e o marido acha que ela não deve fazer nada além do que cuidar da casa, do que cuidar dele, do que cuidar dos filhos. A Eurídice tenta lutar um pouquinho contra isso, fazendo algo às escondidas. Primeiro, a Eurídice começa a cozinhar muito bem, a preparar pratos maravilhosos, diferentes, e ela chega com a ideia de que ela vai escrever um livro de receitas. E ela é completamente destruída psicologicamente quando o marido ri dela e fala que isso é uma bobagem, que escrever livro de receitas não leva a nada e que aquelas comidas ali eram comidas comuns. Então a Eurídice desanima e tempos depois a Eurídice começa a costurar. Ela acompanhava uma revista e ela sentiu essa vontade de costurar e ela costurava muito bem. Ela começou a fazer muito sucesso ali onde ela morava e só que quando o marido descobre que ela está trabalhando, ela está ganhando seu próprio dinheiro, ele acha que ela está acabando por cuidar menos da casa e dos seus filhos e dele mesmo. Então ele diz que é para ela parar com aquilo. Mais um sonho de Eurídice é interrompido então. Anos depois, Eurídice revê sua irmã Guida. Elas eram muito ligadas quando ainda eram solteiras. Só que Guida acabou por fugir com o seu namorado e se casou e teve um filho. E foi um casamento também da Guida muito complicado. Anos depois elas se reencontraram. Guida foi atrás da sua irmã Eurídice. A Guida conta para sua irmã o que passou, mas não conta a verdade. Guida passou por muitas dificuldades, seu marido a abandonou ainda quando estava grávida, saiu de casa. Guida foi morar com uma mulher que cuidava de crianças, porque Guida precisava de ajuda para cuidar de seu filho, que veio a se chamar Francisco. Só que essa mulher não tinha boa reputação na época, e a gente vai descobrir o porquê na leitura. Que ela tinha um passado muito difícil, muito mal visto. Então, a Guida acabou também por ser mal vista, né, na época. Descobriu que seu filho tinha uma doença grave e para conseguir remédios, a Guida tinha que manter relações com um farmacêutico, porque ela já não tinha mais dinheiro. Então, é uma história de vida muito triste, mas também é uma história de luta e de vitórias. Então, o mais bacana é que a história de Eurídice e de Guida, das irmãs, né, elas têm isso em comum. São histórias de luta de mulheres que queriam ocupar um lugar na sociedade numa época em que elas não tinham esse direito, em que esse direito era negado a elas. A autora traz pra gente também aqui outros exemplos de mulheres, como a vizinha da Eurídice, como a mãe do dono da papelaria, e conta um pouco pra gente a história de vida dessas outras mulheres também, e eu achei isso muito interessante. Mas o foco aqui do livro é na Eurídice e na Guida, nas irmãs. Por fim, a Eurídice se vê entediada, não pode trabalhar porque o marido não quer que ela trabalhe, e ela descobre o amor, os prazeres na literatura. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o final da história, como que a Eurídice conseguiu, de certa forma, vencer isso tudo. E a Guida também teve um final feliz, podemos dizer assim. Mas a Eurídice acaba por descobrir o amor pela literatura
e o futuro dela está destinado a essa questão da literatura. Então, quando vocês lerem, se vocês lerem, porque eu super indico aqui essa leitura, foi uma leitura muito boa, que me fez refletir bastante sobre a situação das mulheres na sociedade, como era, como é, o que mudou, o que continua o mesmo. Então, assim, é uma leitura que eu indico. Próxima categoria preenchida foi livro com menos de 200 páginas. Nessa categoria eu li uma novela, um conto, do Dostoiévski, que foi Um Pequeno Herói. Essa edição da 34 está muito bonita, eu mostrei, eu acho que na TBR, que tem ilustrações e tudo. E, gente, assim, não foi a melhor obra que eu já li do Dostoiévski. Foi bem assim, tá, legal. Mas é Dostoiévski, ok? E, resumidamente, porque eu já me estendi muito na outra resenha ali, do A Vida Invisível, da Eurídice Guzmão, Um Pequeno Herói vai falar de um menino de 11 anos que vive sua primeira paixão e com uma mulher mais velha, ele se apaixona por uma mulher bem mais velha que ele. Enfim, essa história vai transcorrer aí e as mulheres começam a caçoar do menino porque ele está apaixonado por uma mulher mais velha, a própria mulher também. E, enfim, tem um desenrolar bacana no final da história, porque o menino vai crescendo, vai se aventurando também pelas paixonites da vida. Resumidamente, é isso. Mas vale a leitura, é um livro que tem é um livro que tem praticamente 80 páginas, então tranquilo. Próxima categoria, livro que comprou pela capa. Aí eu coloquei O Dias de Abandono, também já mudei na minha TBR inicial, esse daqui é outro livro que eu acabei por mudar. Eu coloquei Os Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Na verdade, tem o mesmo sentido do outro que eu tinha colocado, que eu nem me lembro mais qual era. Mas eu sei que eu comprei esse daqui mais pelo nome da autora, porque eu queria conhecer alguma coisa da Helena Ferrante. Esse livro aqui é uma baita de uma porrada também. Eu super fiquei apaixonada pela escrita da Helena Ferrante. Como a Tailane, da Spin de Histórias, já me aconselhou para eu ler A Amiga Genial e a série napolitana, né, toda. Eu vou com certeza entrar nessa aventura, porque eu fiquei encantada como a Helena Ferrante consegue prender o leitor. E aí sim, eu pude entender todo o mistério que a gente tem por trás da Helena Ferrante, que é sensacional. O interessante desse livro é que ele já começa bem uau. E vai contar a história da Olga, que acaba por ser abandonada pelo marido Mário, que se juntou com a Carla, que era uma menina muito mais jovem, coisa de 20 anos mais jovem que ele. E o livro já começa assim. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. O livro é narrado em primeira pessoa, então é a própria Olga que nos conta a história de como foi essa questão do abandono do seu marido. E ela acaba por ficar com os filhos, ela tem um casal, um menino e uma menina. Ela estava conturbada, sabe? A mente dela estava conturbada com tudo isso que estava acontecendo. Ela foi deixada de lado. É uma história que reflete demais a realidade. A mulher abandonada pelo homem, o homem arruma outra e sai de casa, e a mulher acaba tendo que cuidar dos filhos sozinha, tendo que bancar a casa sozinha. E então é um retrato da realidade. Então aqui a Olga vai contando pra gente todas as suas angústias. Ela fica transtornada, ela chega a partir pra cima do marido e da atual namorada do marido, do ex-marido no caso. Ela vai contando pra gente o relacionamento com os filhos. Ela acaba com isso tudo deixando de lado os filhos, sendo que um tem que cuidar do outro, e na verdade ali quem mais precisa de cuidados é a própria mãe. E, gente, assim, eu fiquei angustiada com o livro, porque é uma história comovente. A Olga vai contando pra gente então como ela vai superando tudo isso, e eu gostei bastante dessa questão que a Helena levantou aqui, ou seja, toda mulher que passa por isso tem a chance de reverter esse quadro e mostrar que pode, sabe? Que pode mudar tudo, que pode reverter essa história toda, que pode conquistar o seu lugar. Eu acredito até mesmo que se você não tenha lido ainda Helena Ferrante como eu, aconselho começar por esse livro, né? Porque a série é uma série, são 4 livros, mas esse aqui é um livro único, então super indico que vocês comecem por Dias de Abandono. Dá pra sentir bem mesmo a escrita da Helena Ferrante, que ela trata a realidade de algumas mulheres. Não consegui concluir
a categoria do livro sem saber a sinopse, que era O Jogo do Anjo, não consegui. Mas eu comecei a leitura, mas não concluí. Outro, livro nacional, que eu também juntei com o livro com período histórico importante. Para essa categoria de livro nacional e com período histórico importante, eu separei O Ridículo Político, da Márcia Tiburi, que eu concluí. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas eu concluí na última sexta-feira. E, gente, dá pra sentir o quanto eu gostei do livro, o quanto esse livro é atual. E eu acredito que é um livro que também pode ser de qualquer tempo, se o nosso país continuar do jeito que está. Vou fazer um vídeo só pra esse livro aqui, mas basicamente a Márcia vai levantar aqui em alguns capítulos o que estamos vivendo na atual conjuntura política do Brasil. E vai falar também do ridículo político, que é o que tá ganhando espaço aí, infelizmente, que é aquele político que só faz besteira, que só faz idiotices e que mesmo assim consegue agradar a muitos. E ela vai falar aqui também sobre pontos muito importantes que eu quero levantar no vídeo da resenha, sobre o nojo da política, sobre a política no dia a dia. Ela vai falar aqui sobre os políticos que dependem da mídia e o quanto que a mídia consegue influenciar as pessoas a gostarem e a votarem nesses políticos. É bem mais que isso, mas eu vou fazer um vídeo então só para esse livro aqui. E em breve eu coloco aqui o link da resenha para vocês assistirem, mas já fica aí a minha dica. Próximo é um livro com pontuação. Então, eu tinha colocado o Eurico Presbítero, mas eu desisti, peguei uma HQ que é bem mais tranquilo. E eu li Frida Kahlo, Para Que Preciso de Pés Quando Tenho Asas para Voar. Temos um ponto de interrogação nesse subtítulo aí. Gente, o que eu achei dessa HQ? Mas eu acho que essa HQ poderia até mesmo entrar no livro que eu não sei a sinopse, porque eu esperava uma coisa desse livro, mas era totalmente diferente, justamente porque eu não me atentei tanto à sinopse assim. Então eu acho que eu cumpri aquela categoria da sinopse. Vamos lá, eu esperava muito mais dessa HQ, mas eu acho que a minha decepção foi porque justamente eu pensava que ia falar sobre a vida em si da Frida. Pensei que essa HQ ia fazer um resumão da vida, ia mostrar as suas obras, ia mostrar a sua vida com a sua família, ia mostrar o seu acidente no bonde, ia mostrar também o relacionamento com o Diego Rivera e as conturbações desse relacionamento. Mas não, a HQ aqui vai trazer um recorte pra gente. Ela vai trazer basicamente o ano de 1937, tá? Se passa no México, mas o que aconteceu aí foi a vinda do Trotsky para o México. O Trotsky foi um dos líderes da Revolução Russa e como o Diego Rivera e a Frida eram envolvidos com essa questão comunista, eram envolvidos com a questão revolucionária, eles mantinham contato, eles se conheciam. Então Trotsky veio passar uns dias na casa da Frida. Quem assistiu ao filme, isso não é spoiler, isso é história também, mas quem assistiu ao filme já deve ter visto que o Trotsky teve um breve caso com a Frida. Essa HQ aqui também traz muito a parte sexual, então ela vai mostrar aqui diversas cenas de sexo da Frida com outros homens, com uma mulher, e também vai trazer as traições do Diego Rivera. Um ponto também que me incomodou foi isso, porque eu esperava justamente algo a mais, mas tudo bem, eu entendo que os autores quiseram focar nesses detalhes da vida da Frida. É claro que os detalhes não se resumem a isso, a sexo, né? Gente, a vida da Frida foi magnífica, foi uma vida difícil, mas ao mesmo tempo gloriosa. Mas vai falar aqui também da superação do romance da Frida e do Diego, né? Que mesmo com essas escapadas aí, os dois se amavam e ficariam juntos, mereciam ficar juntos, porque se completavam, segundo eles. Pra quem não conhece a história em si da Frida, tem outros veículos que a gente pode conhecer. Eu indico essa HQ mais pra quem já conhece a história da artista, sabe? Porque aqui, na verdade, vai falar mais da vida dela já formada. Vai falar também aqui da época em que ela foi convidada para fazer exposição nos Estados Unidos. Mas indico mais essa HQ para essas pessoas que já conhecem a vida da Frida. E o livro que alguém não gostou ou que teve opinião negativa, tinha botado Na Escuridão da Mente, mas eu também não consegui concluir. Mas esse mês ainda eu concluo esse livro.